Boa noite a todos. É um prazer imenso participar desse debate, dessa mesa, com pessoas tão reconhecidas e com tanto currículo para nos ensinar coisas importantíssimas que a gente aprendeu nessa noite. De fato, um debate que promete ser bastante interessante, com algumas perguntas que eu já preparei aqui, Luciano. Então, bola tá com você, me ajuda, que eu tenho uma listinha aqui também da plateia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Calix, mas no final das contas o Dr. Simon também acabou comentando um pouco sobre isso. Mas eu começaria com uma coisa que me parece bastante importante nesse momento, né, que é a pandemia. A pandemia aparentemente está empurrando os pacientes para o estágio mais avançado das doenças, especialmente o câncer. Uma pesquisa do Sírio-Libanês, em parceria com a OMS, revela que 56,6% dos pacientes atrasaram cirurgias ou tratamentos, 77,5% interromperam os cuidados e 77% descobriram com atraso ou simplesmente não descobriram que tinham câncer. Na minha ideia, quer dizer, na minha cabeça, existem três fatores a serem avaliados nisso. O primeiro deles é o acúmulo de pacientes não tratados nesse período, né, especialmente olhando aí para o futuro, no pós-pandemia. Como os médicos irão enfrentar essa situação, em que estágio vão receber esses pacientes, e na outra ponta lá, como o mercado de saúde um acúmulo. Né? E aí a minha pergunta bem específica, doutor Calix, o dilema de acesso às novas tecnologias no sistema de saúde vai continuar entre o SUS e saúde suplementar? Esse dilema vai aumentar no pós-pandemia, segundo a sua opinião? Obrigado pela pergunta. De fato, você acertou na mosca em relação à onda de casos que deixaram de ser tratados no momento certo, deixaram de ser diagnosticados no momento certo e, consequentemente, agora estão chegando no estágio mais avançado da doença, por atrasos diagnósticos, atrasos cirúrgicos, etc. A chance da gente curar esta população de pacientes vai diminuir. E isso se estende desde o sistema público até o sistema privado. Isso se estende no Brasil e para outros países também. Agora, a distância entre o que é praticado na saúde pública versus na saúde suplementar, ela vem aumentando nos últimos anos, muito antes da pandemia, por conta do custo das inovações de tratamento. Então, o que eu pratico no SUS hoje, proporcionalmente ao que eu pratico na saúde suplementar hoje, está ficando para trás cada vez mais. E, aliás, eu diria que o que é praticado no Brasil versus países desenvolvidos também está começando a ficar para trás na saúde suplementar, porque a velocidade de incorporações de tratamentos em países mais desenvolvidos é muito maior e a disponibilidade de recursos é muito maior. Agora, pensando nessa catástrofe que é a pandemia de Covid e como os recursos terão que ser alocados, você tem toda a razão que eu preciso pensar 10 vezes mais ainda em relação a como eu vou alocar o recurso no que tange avanços que poderiam ir tanto para a saúde pública quanto para suplementar, uma vez que o buraco agora é mais embaixo. O buraco é acelerar a cirurgia, que já não é inovação, cirurgia é conhecido. Acelerar o tratamento radioterápico, não tem nada de inovação, já existia. Então você tem toda a razão, a pandemia tem que refocar nas nossas cabeças o nosso plano de como alocar recurso para que a gente consiga lidar com essa onda de tratamentos em fases mais tardias da doença. E isso é uma coisa extraordinariamente difícil. Enquanto há 18 meses atrás, um ano e meio atrás, eu teria defendido com unhas e dentes que uma determinada tecnologia fosse também disponibilizada no SUS, porque estava sendo disponibilizada na saúde suplementar, hoje eu diria que eu quero que esse recurso seja disponibilizado para zerar a fila de cirurgias oncológicas, porque sem isso a gente não vai curar os pacientes. Doutor Silva, pode comentar? Eu queria complementar ainda o fato do paciente com câncer ter uma chance de morrer de Covid muito maior pela Covid, né?
os cálculos nos Estados Unidos dão um hazard ratio, quer dizer, uma relação de risco de 2,8 a 4 vezes maior risco de morrer um paciente que está com câncer em atividade ou em tratamento de câncer. E a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, inclusive, escreveu ao Ministério da Saúde solicitando prioridade para o grupo de pacientes oncológicos na vacinação contra o câncer, porque é um grande fator de risco você ter câncer durante a Covid. Isso até agora não foi atendido, nós temos dado relatório para vários pacientes que tentam ir no posto de saúde ser vacinados, e a maioria não consegue, o posto de saúde não dá preferência para o paciente oncológico. Então, isso é um problema também importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o paciente com câncer ele é vacinado, não só ele, como os cuidadores. Frequentemente, o paciente com câncer tem vários cuidadores em casa, se ele estiver em casa. E os cuidadores, para cuidar dele, eles vêm de condução, moram em lugares não muito seguros, e aumenta muito o fator de risco. Então, o NCCN recomenda a vacinação do paciente, dos familiares do paciente, de todos os cuidadores do paciente, para diminuir o risco de ele morrer de Covid. Não estamos nem falando do câncer. Isso, infelizmente, aqui no Brasil, dentre tantas falhas no manejo da pandemia de Covid, é mais uma grave deles, né? Como você sabe, o fator de risco introduzido agora, que facilitou a vacinação, é para pacientes com síndrome de Down, pacientes em diálise e pacientes com transplante de órgão, que são importantes também, mas o paciente oncológico é um paciente que devia estar na prioridade de vacinação, infelizmente não tem sido reconhecido como tal. Quer seguir, Otávio? Sua, fique à vontade, por favor. Bom, eu vou trazer aqui para o Daniel. Daniel, tem mistura de comentários, tem mistura de perguntas, tem comentário de paciente trazendo a questão de que ainda existe muito tabu em cima da morfina, que então é preciso sim que se fale mais sobre isso para que os pacientes se sintam mais seguros. E aí ela comenta que, inclusive, alguns médicos acabam não contribuindo muito para essa questão. E aí, Daniel, acho que pedindo para você falar um pouquinho, então, sobre essa questão da morfina, mas também tem um comentário da Rosângela Andrade, falando gratidão pela sua palestra, e ela queria saber se é possível ter orientação para a formação de grupos de estudantes das áreas da saúde, com orientação para desenvolver essa mentalidade, então, voltada para essa visão que se apresentou aqui hoje sobre os cuidados paliativos. Legal. Vou começar pela segunda pergunta. Sim, é possível. O que a gente tem observado no país é que as gerações mais novas de profissionais de saúde, elas compreendem e entram muito mais rápido na mentalidade de integrar cuidado paliativo e não colocar ele como uma coisa dicotômica ou lá no fim da trajetória da doença. E o que é mais, na minha opinião, interessante ainda, e acho empolgante, é ver como muitas vezes ligas de cuidado paliativo têm um potencial enorme de transformar o ambiente inteiro de uma faculdade de saúde, de medicina, de enfermagem, etc. Então, sim, eu acho que vale muito a pena fazer isso, e minha sugestão é entrar no site da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, é www.paliativo.org.br. Tem, inclusive, um grupo de ligas lá. Tanto os próprios acadêmicos podem se ajudar, como também podem encontrar apoio lá também de profissionais já formados. Em relação à morfina, concordo, acho que essa questão da morfina é sempre uma questão, a gente, inclusive quando a gente capacita as pessoas, os profissionais, uma das coisas que te capacita é conversar sobre o tabu da morfina, porque é batata. Na hora que eu vou prescrever morfina, se não é o paciente que vai falar, e às vezes o paciente não fala porque está com medo, o familiar vai falar. E se a gente não conversar sobre isso, as pessoas não vão fazer o uso adequado da medicação. Vão ficar com tanto medo que não toma, ou assim,
tem várias questões que influenciam isso. Então, conversar mais sobre isso é importante. Entender que, por exemplo, opioide, as perguntas que sempre surgem, mas morfina, mas vai viciar. Sim, morfina vicia. O risco de morfina viciar é incrivelmente maior quando a pessoa usa para fins recreativos do que quando a pessoa usa para fins de controle de sintoma. É muito maior quando a pessoa usa para controle de sintoma em doses altas e muito maior quando a pessoa usa para controle de sintomas de doenças que não são graves. Um exemplo, que é um dos motivos, por exemplo, de explodir a epidemia de opioides nos Estados Unidos, é o uso não da morfina, mas de uma outra medicação que, por sinal, é mais forte do que a morfina, que é a oxicodona. 30 miligramas de morfina equivalem a 20 miligramas de oxicodona. A oxicodona é mais forte do que a morfina, mas a oxicodona começou a ser prescrita de maneira indiscriminada para pessoas que têm lombalgia, dor lombar, sem associado a nenhuma doença grave. Este uso de derivado da morfina, da oxicodona, derivado dos opioides, ele tem um risco muito maior de viciar do que um uso adequado de morfina para dor relacionada ao câncer. Esse é um ponto. Um outro ponto bastante importante é que aprender a lidar com os efeitos colaterais da morfina, porque um dos principais efeitos colaterais da morfina é a sonolência, mas a sonolência passa depois de 1 a 2 dias. Se ela não passar depois de 1 a 2 dias, provavelmente tem que ter um ajuste de dose, uma redução de dose, eventualmente trocar de medicamento. O que não passa é constipação. A pessoa fica com o intestino preso, e isso pode ser prevenido desde o começo da prescrição de laxativos. Então, tem uma série de questões que podem ajudar, e inclusive as pessoas entenderem que o tratamento da dor em geral, eu gosto de falar para os meus pacientes, dor é que nem um caminhão na ladeira. Você pega o caminhão na ladeira no começo dela, você para o caminhão com um tijolinho embaixo da roda, uma dose baixa de remédio. Se você deixa o caminhão descer, lá embaixo você vai ter que construir um muro, e às vezes, mesmo assim, você não para o caminhão. Dor é a mesma coisa, tem uma explicação fisiopatológica bem mais complexa, que não vou entrar em detalhes aqui, mas existe uma amplificação do sinal de dor à medida que a gente vai deixando o sinal correr. Então, parar a dor no começo é muito mais eficaz do que deixar a dor instalar e parar lá atrás, parar lá na frente. E aí a gente consegue usar menos droga com essas estratégias. Isso tudo conhecimento, a morfina em dose baixa, ela consegue parar aqui, ou eventualmente a própria morfina, outros derivados em doses mais altas você vai usar aqui, mas então essa estratégia você vai usar menos remédio. Bom, não quero ficar falando, que se eu começar a falar de dor aqui eu não paro mais e tem muita coisa para a gente aprender ainda de outros assuntos. Otávio, com você? Eu tenho aqui uma pergunta para o Dr. Simon, mas eu queria aproveitar um pouco esse gancho aí do Dr. Daniel e fazer uma pergunta que a mim me parece importante, em relação principalmente ao papel do médico, né, nesse estágio da doença que o paciente se encontra. O senhor falou aí de como cuidar do sofrimento, né, da dor e também dos efeitos psicológicos do paciente, mas o médico, o papel do médico, que também tem que se preparar para eventualmente ter que dar uma notícia ruim para o paciente, de um desfecho não muito favorável, não apenas para o paciente, mas também para a família. E por que o médico não tem o preparo necessário para enfrentar esse tipo de situação? Por que as faculdades de medicina não ensinam, por exemplo, os cuidados paliativos na formação do médico? É uma boa e difícil pergunta. Para tentar respondê-la rápida, eu acho que tem várias questões aqui. Eu acho que uma questão é a própria história da medicina, a própria história da ciência, que de uma certa maneira no século XX, quando a medicina de fato conseguiu se tornar científica e conseguir mudar o rumo da doença, para a gente conseguir ser científico, a ciência ela é feita de você precisa reduzir, mensurar e testar. Para a gente aprender, chegar em toda essa
é fantástico. Eu não sou oncologista, eu fico brincando lá que eu sou o gesseiro da oncologia. Eu gosto de ficar com meus colegas oncologistas e ficar aprendendo como um amador de oncologia sobre todo esse mundo fascinante da onco. Mas aprender todas essas questões das tirosinoquinases e de como o remédio funciona aqui ou ali é fascinante, mas você reduz, objetiva e experimenta. Este caminho científico, ele, de uma certa forma, ele exclui do seu conhecimento aquelas coisas que não são exatamente mensuráveis. Sofrimento, a subjetividade toda. E eu acho que nesse caminho a gente acabou deixando a subjetividade de lado em prol da objetividade. É evidente que a gente precisa da objetividade, a gente precisa estudar muito as questões objetivas, mas a subjetividade relacionada à doença, ela também é importante, é dali que vem o sofrimento. E eu acho que o que está acontecendo nesse século XXI é um retorno da importância da subjetividade como papel do profissional de saúde, do médico em particular, e como a gente pode abordar a subjetividade com técnica. Então, acho que isso é uma parte que explica esse fenômeno. E uma questão que eu acho bastante interessante é que quando a gente vai enxergar essa questão das emoções e o luto, que é uma das grandes emoções para a gente aprender, como tem esses dois polos, o oncologista, ele muitas vezes, o paciente projeta no oncologista toda a sua esperança. E isto pode ser bom, isso pode ser adaptativo, isso pode ser saudável. Eu tive um insight disso uma vez, que eu tenho uma excelente oncologista que trabalha lá no Sírio, que a gente faz bastante coisa junto, e ela é super humana, interessada em questões de cuidado paliativo, e ela falava assim, poxa, Daniel, mas por que o paciente fala isso para você e não fala para mim? E é por isso. Não tem a ver com ela, tem a ver com o papel dela. Quando ela entra no quarto, o paciente, ele junta aquela esperança toda que está ali dentro, ele projeta tudo nela, e é bom, porque dá força para ele seguir. E todo o medo, de uma certa forma, naquela hora, ele não está no espaço mental da pessoa. Aí o oncologista sai do quarto, o paciente desmonta, e aí a esposa fala, mas poxa, por que você não falou isso para a doutora? É porque naquele momento ele está no polo da esperança. Ter um outro profissional que possa cuidar do polo do medo, entender que essas coisas são complementares, tem muito mais a ver com papéis do que com pessoas, faz com que a gente consiga trabalhar em equipe e paliativistas e oncologistas consigam se integrar e juntos oferecerem um bom cuidado. Mas isso é uma mudança profunda de mentalidade, uma importância maior da subjetividade na assistência, e eu acho que a gente está caminhando para isso. Enfim. Bom, uma última pergunta aqui para o Dr. Simon. Eu não sei quanto tempo nós temos aí ainda disponível, mas, Dr. Simon, eu gostaria de saber do senhor o que mudará na prática clínica no pós-pandemia e o que a ciência tem ajudado ou vai ainda ajudar depois que passar esse turbilhão que todos nós estamos vivendo. Então, esse turbilhão vai passar um dia, o vírus provavelmente vai continuar no nosso meio, mas de uma maneira menos importunadora do estilo de vida das pessoas. A gente espera que o vírus se torne crônico. Que nós vamos ter um grande trabalho, como o Rafael mostrou, de tirar o atraso de tratamento dos pacientes. Isso já está ocorrendo, nós temos recebido pacientes com estágios bastante avançados de doença. Ontem mesmo eu vi uma paciente minha aqui de perto de São Paulo, ela notou uma recidiva do câncer de mama em setembro do ano passado, não tinha coragem nem de me avisar e nem de vir para São Paulo fazer exame, ela esperou até agora e ela está com doença metastática, que poderia provavelmente ter sido evitado se ela tivesse sido diagnosticada em setembro. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a ciência como um todo avança, né? A quantidade de investigação científica que foi feita para se dominar o Covid, uma coisa nunca vista na história da medicina. O próprio desenvolvimento de vacina de RNA mensageiro, que vinha caminhando devagarinho, deu um pulo e rapidamente as vacinas entraram na prática médica e se mostraram como uma técnica de tratamento absurdamente eficaz, né? Com uma proteção muito alta, melhor do que vacinas tradicionais.
A técnica de RNA mensageiro provavelmente vai ser passada agora para tratamento de câncer. De várias maneiras. Ela pode ser feita, inclusive, combinada com imunoterapia. Então, são avanços que vieram na esteira aí da Covid e que a gente provavelmente vai incorporar na medicina. O que a gente não sabe é se o vírus tem alguma influência sobre o câncer, né? Porque vários tipos de câncer são causados por vírus, até o próprio HIV está associado a vários tipos de câncer, quando não tratado, o vírus da hepatite e outros vírus, vários, o HPV. A gente não sabe do potencial carcinogênico. Por enquanto, nada foi relatado, que é muito bom. É praticamente certo que não vai haver um aumento da incidência de câncer, mas isso não pode sair da nossa cabeça e a gente tem que ficar de olho nas estatísticas nos próximos 2 ou 3 anos para ver se o próprio vírus, o SARS-CoV-2, tem alguma influência sobre a incidência de câncer, provavelmente dito. Temos muito para aprender ainda na oncologia pós-Covid. Muito bem, Lu. Devolvo a bola para você. Muito bom, muito bom. Eu passo aqui para o Rafael. Eu estava pensando aqui, eu não sei se todo mundo que está nos assistindo viu a apresentação da Patrícia Ellen, secretária do governo. Mas ela falou uma coisa sobre a necessidade que nós temos de ter algum legado positivo, apesar dessa tragédia da pandemia. E me ocorreu, enquanto o Sérgio estava falando, que, por exemplo, no Brasil inteiro, ninguém aceitaria que se considerasse a hipótese sequer de que pacientes que utilizam o SUS receberiam a vacina depois de pacientes que têm recurso para ter tudo. Ou seja, a saúde no que tange ao Covid, ela é homogênea para todos nós. Tá? A necessidade de vacinar a população é homogênea para todos nós. E meu sonho seria que a possibilidade de um tratamento moderno para o câncer também devesse ser para todos nós, né? E se para isso é necessário criar uma agência única que estabeleça regras de o que é bom para o Brasil vale para um Brasil e para outro Brasil, que assim seja. Se para isso for necessário que a gente estabeleça, ok, nós temos um recurso limitado, então vamos analisar esse recurso, vamos chamar todos os players, todas as pessoas interessadas e ver qual é a melhor forma de alocar esse recurso, que assim seja. Mas a gente teria que levar como um legado essa consciência de que nós temos que oferecer o que há de melhor para todo mundo e viabilizar isso de alguma maneira. Eu acho que isso seria uma coisa bacana. Bom. Daniel, doutor Sérgio, Otávio, tem alguma última consideração? Bom, eu acho que a gente fez grandes progressos aqui no Brasil. A Sociedade de Oncologia tem insistido junto ao governo na incorporação de drogas que há pouco tempo atrás nem se pensava que pudessem ser consideradas para o sistema público, e a gente conseguiu algumas vitórias. Falta muito ainda, falta muito, como o Dr. Daniel falou, na parte de cuidados paliativos, para tornar o tratamento mais humano para o paciente do sistema público. Mas nisso nós também tivemos progresso. Quando eu cheguei no Brasil em 1980, vindo dos Estados Unidos, do meu treinamento, o Brasil não tinha morfina oral e a morfina injetável era somente usada por anestesista nos hospitais. Isso é uma coisa que me deixou totalmente inconformada. A melhor droga para tratar a dor era a petidina, a dolantina. Isso usava para tudo, uma droga de péssima qualidade, de alto potencial de dependência química da droga. Aliás, médicos se tornavam dependentes da droga. E em 1986, eu acho, a secretária do presidente da República teve um câncer de mama com muita dor, muita dor. Eu fui chamado para vê-la. Essa senhora chegou a tomar 320 miligramas de morfina por dia, injetável por um catéter peridural e sistemicamente. E a gente acabou indo para Nova York levar ela para o Memória para ser vista pelo grupo de neurologia, controle de dor. A médica que a viu lá era responsável da Organização Mundial da Saúde pelos controle de dor, e ela não se conformava que no Brasil não havia morfina oral. Então, a partir eu solicitei ela que me escrevesse ao presidente da República, em nome da OMS, pedindo isso. Então, a partir disso, nós hoje dispomos de
controle adequado da dor, se bem que nem tudo disponível para o SUS, mas pelo menos o país tem liberado drogas importantes para a dor e nós fizemos progresso nisso também. Eu tenho esperança que, passada a catástrofe econômica que a Covid nos trouxe, a gente vai conseguir se reorganizar e chegar num ponto, como o Rafael disse, que vai ter uma banca julgadora única para o que é bom para o sistema público e para o sistema privado, porque não é muito justo você ter duas classes de cidadão no Brasil, o que tem direito a um tipo de tratamento mais eficaz, mais moderno, e o outro que vai se conformar com o que está disponível no SUS somente. Isso não pode continuar, eticamente é uma situação muito complicada para toda a sociedade brasileira. Quero agradecer muito a todos vocês. Queria só lembrar, Daniel, que a gente está acompanhando de bem pertinho a atualização do PCDT da dor, né, que o Ministério da Saúde está fazendo exatamente agora e deve sair para consulta pública em breve. Inclusive, estamos acompanhando uma novidade dentro da Conitec, que é a possibilidade da gente participar levando a perspectiva do paciente. Isso vai acontecer agora, quinta-feira. Então, acho que vale aqui também como convite para todo mundo. Em breve teremos aí uma consulta pública para atualização do PCDT para o tratamento da dor no SUS. Tá? Isso é bem importante, certo, Daniel? Legal, que legal, muito bom, muito bom. E acho que, como última consideração aqui, eu queria reforçar o que o Dr. Simon e Rafael colocaram, assim. Eu entendo que um legado, bem na linha do que o Rafael estava colocando, eu acho que, para mim, uma coisa que está ficando muito clara nessa pandemia é uma diferença de, acho que no final do século XX, acho que todo mundo valorizou muito uma autonomia independente total. Então, eu quero, eu posso, eu faço. E eu acho que essa pandemia está mostrando para a gente que essa autonomia, desse jeito, ela não existe. O que existe é uma autonomia com interdependência. Por mais que eu tenha uma autonomia, eu dependo das pessoas que me cercam, do país em que eu vivo, e eu acho que buscar essa interdependência e essa dignidade para todos nos torna melhor, isso para o tratamento do câncer, tratamento do Covid, para direitos, para deveres. E espero que a gente consiga avançar nesse caminho, e eu compartilho dessa esperança que o Dr. Simon colocou.